Capítulo 7. 3 meses depois, novembro de 2011. Connell não conhece ninguém na festa. A pessoa que o convidou não é a mesma que abriu a porta. Dando de ombros com indiferença, deixou que ele entrasse. Ainda não tinha visto a pessoa que o convidara, alguém chamado Garrett, que está na sua turma de teoria crítica. Connell sabia que ir a uma festa sozinho seria má ideia, mas ao telefone, Lorraine disse que seria uma boa ideia. Não vou conhecer ninguém, ele lhe disse, e ela rebateu com paciência. Você não vai conhecer ninguém se não sair para encontrar as pessoas. Agora ele está lá, sozinho, em um ambiente abarrotado, sem saber se deve tirar o casaco. Parece praticamente escandaloso ficar ali parado na solidão. Tem a sensação de que todo mundo ao seu redor está incomodado com sua presença e tentando não olhar muito para ele. Por fim, justamente quando resolve ir embora, Garrett entra. O alívio intenso de Connell ao ver Garrett desencadeia outra onda de autodepreciação, pois não conhece nem mesmo Garrett muito bem ou gosta muito dele. Garrett estende a mão e, desesperadamente, bizarramente, Connell se apega apertando-a. É uma fase ruim de sua vida adulta. As pessoas os observam apertando a mão um do outro. Connell tem certeza. Que bom te ver, cara, diz Garrett. Bom te ver. Gostei da mochila, bem anos 90. Connell está usando uma mochila azul marinho, completamente lisa, sem características que a distinguissem das outras várias mochilas da festa. Ele diz. Bom, valeu. Garrett é uma dessas pessoas populares que são engajadas em grupos universitários. Frequentou uma das mais importantes escolas particulares de Dublin e as pessoas sempre o cumprimentam no campus. Tipo, Ei, Garrett! Garrett, oi! Eles o saudavam lá do Front Square só para vê-lo acenar para eles. Connell já viu isso acontecer. As pessoas gostavam de mim. Ele teve vontade de dizer como se fosse brincadeira. Eu era do time de futebol da minha escola. Ninguém acharia graça dessa piada ali. Quer um drink? Oferece Garrett. Connell está com um pacote de 6 latas de cidra, mas reluta em fazer qualquer coisa que chame a atenção para sua mochila, para evitar que Garrett se sinta instigado a tecer mais comentários sobre ela. Valeu, ele diz. Garrett se dirige até a mesa no canto da sala e volta com uma garrafa de Corona. Serve? Pergunta Garrett. Connell fita por um instante, se perguntando se a questão é irônica ou genuinamente servil. Incapaz de decidir, Connell diz, serve sim, obrigado. O pessoal da faculdade é assim. Num minuto é de uma presunção desagradável e no outro se rebaixa para exibir seus bons modos. Ele bebe a cerveja enquanto Garrett o observa. Sem nenhum sarcasmo aparente, Garrett sorri e diz, aproveita. É assim que são as coisas em Dublin. Todos os colegas de Connell têm sotaques idênticos e carregam um MacBook do mesmo tamanho debaixo dos braços. Nas aulas, expressam suas opiniões com empolgação e conduzem debates improvisados. Sem conseguir formar opiniões tão claras ou exprimi-las com alguma força, no começo Connell teve um sentimento de inferioridade esmagadora em relação aos outros estudantes, como se acidentalmente tivesse feito um upgrade para um nível intelectual bem acima do dele, no qual precisava se esforçar para compreender as premissas mais básicas. Aos poucos, começou de verdade a se questionar por que todas as discussões em sala de aula eram tão abstratas e sem detalhes textuais, até que uma hora ele se deu conta de que a maioria das pessoas de fato não estava lendo os textos, estavam indo à faculdade todos os dias para travar debates acalorados sobre livros que não tinham lido. Ele agora entende que os colegas de classe não são como ele. É fácil para eles ter opiniões e expressá-las com segurança. Não se preocupam com a possibilidade de parecerem ignorantes ou convencidos. Não são pessoas burras, mas tampouco são mais inteligentes que ele. Só se movem pelo mundo de um jeito diferente. E é provável que ele nunca as entenda de verdade. E sabe que eles também jamais o entenderão ou menos tentarão entender. Ele tem poucas aulas por semana, então preenche o resto do tempo lendo à noite. Fica até tarde na biblioteca, lendo textos perdidos pelos professores, romances, crítica literária. Sem amigos para almoçar, lê enquanto come. Nos finais de semana, quando tem jogo, olha as notícias do time e retorna à leitura em vez de assistir às partidas. Uma noite, a biblioteca começou a ser fechada justamente quando chegou a um trecho de Emma em que parece que o Sr. Knightley vai se casar com Harriet, e ele teve que fechar o livro e voltar andando para casa em um estado de estranha agitação emocional.
Está achando graça de si mesmo, se deixando levar pelo drama dos romances desse jeito. Parece intelectualmente frívolo se preocupar com pessoas ficcionais se casando. Mas é isso, a literatura o comove. Um de seus professores chama essa sensação de o prazer de ser tocado pela grande arte. Nessas palavras, parece quase sexual. E, de certo modo, o que Connell sente quando o Sr. Knightley beija a mão de Emma não é totalmente assexual, embora sua relação com a sexualidade seja indireta. Isso sugere a Connell que a mesma imaginação que ele usa como leitor é também necessária para entender as pessoas de verdade e para se tornar íntimo delas. Você não é de Dublin, é? Pergunta Garrett. Não, de Sligo. Ah, é? Minha namorada é de Sligo. Connell não sabe direito o que Garrett espera que ele diga sobre isso. Ah, ele reage debilmente. Que bom. As pessoas em Dublin geralmente mencionam o oeste da Irlanda nesse tom de voz esquisito, como se fosse um país estrangeiro, mas sobre o qual se consideram grandes conhecedores. No Workman's, certa noite, Connell disse a uma garota que era de Sligo, e ela fez uma cara engraçada e disse: você tem jeito de ser sim. Cada vez mais parece que Connell é atraído por esse tipo de gente arrogante. Às vezes, em meio a uma festa, ou no meio de uma multidão de mulheres sorridentes, de vestidos justos e batons perfeitamente aplicados, seu colega de apartamento, Neil, aponta para uma pessoa e diz: aposto que você acha ela bonita. E é sempre uma garota sem peito usando sapatos feios e fumando um cigarro com um ar desdenhoso. E Connell tem que admitir que sim. Ele acha bonita e talvez até tente conversar com ela e acabe voltando para casa se sentindo ainda pior que antes. Sem jeito, percorre o ambiente com o olhar e diz: você mora aqui, né? É, diz Garrett. Nada mal para uma residência universitária, né? Não, é uma ótima, na verdade. Onde você está morando? Connell responde: é em um flat perto da faculdade, logo depois de Brunswick Place. Ele e Neil dividem um apartamento pequeno, com 2 camas de solteiro empurradas contra as paredes opostas. Compartilham uma cozinha com 2 estudantes de Portugal, que nunca estão em casa. O flat tem alguns problemas de umidade e não raro fica tão frio à noite que Connell vê a própria respiração no escuro, mas pelo menos Neil é uma boa pessoa. Ele é de Belfast, também acha as pessoas de Trinity esquisitas, o que é reconfortante. Connell meio que conhece os amigos de Neil, àquela altura, e conhece a maioria dos colegas de classe, mas ninguém com quem teria uma conversa propriamente dita. Na sua cidade, a timidez nunca pareceu ser um grande obstáculo para sua vida social, porque todo mundo já sabia quem ele era e nunca houve a necessidade de se apresentar ou criar impressões sobre a sua personalidade. Na verdade, sua personalidade era como algo externo, gerenciado pelas opiniões dos outros, em vez de algo que ele fizesse ou produzisse individualmente. Agora tem a sensação de invisibilidade, de insignificância, sem reputação, que o torna atraente a alguém. Apesar de sua aparência física não ter mudado, ele se sente objetivamente mais feio do que antes. Tornou-se muito consciente das próprias roupas. Todos os caras de sua sala usam as mesmas jaquetas de lona encerradas e calças de sarja cor de ameixa. Não que Connell tenha algum problema com a ideia de que os outros se vistam como quiserem, mas ele se sentiria um idiota usando essas coisas. Ao mesmo tempo, forçam-no a perceber que suas roupas são baratas e fora de moda. Seus únicos sapatos são um par velho de tênis Adidas, que ele usa para ir em todos os lugares, até para a academia. Ele ainda volta para casa nos finais de semana, pois trabalha na oficina das tardes de sábado e nas manhãs de domingo. A maioria das pessoas da escola foi embora da cidade a essa altura, para fazer faculdade ou trabalhar. Karen está morando em Cashbell, com a irmã. Connell não a vê desde que se formaram. Rob e Eric estão estudando administração em Galloway e parecem nunca estar na cidade. Tem alguns finais de semana em que Connell não encontra com absolutamente ninguém da escola. Ele passa a noite em casa sentado vendo TV com a mãe. Como é morar sozinha? Ele perguntou a ela na semana anterior. Ela sorriu. Ah, é fantástico, ela disse. Ninguém larga a toalha no sofá, não tem louça suja na pia, é ótimo. Ele assentiu sem humor. Ela lhe deu um empurrãozinho de brincadeira. O que você quer que eu diga? Ela pergunta. Que eu choro até dormir todo dia? Ele revirou os olhos. Óbvio que não, murmurou. Ela lhe disse que estava feliz por ele ter se mudado, que achava que seria bom. O que tem de bom em me mudar? Ele questionou. Você passou a vida inteira morando aqui, e se deu bem.
Ela o olhou embasbacada. Ah, e você pretende me enterrar aqui, não é? Ela disse. Nossa, eu tenho só 35 anos. Ele tentou não sorrir, mas achou engraçado. Eu poderia me mudar daqui amanhã, muito obrigada, ela acrescentou. Isso me pouparia de olhar para sua cara triste todo fim de semana. Ele teve que rir neste momento, não conseguiu evitar. Garrett está falando alguma coisa que Connell não consegue ouvir. Watch the Throne está tocando bem alto através dos 2 minúsculos alto-falantes. Connell se inclina um pouco para a frente em direção a Garrett e diz o quê? Minha namorada, você precisa conhecê-la, diz Garrett. Vou te apresentar. Feliz por interromper a conversa, Connell segue Garrett pela porta principal e pela escada da entrada. O edifício fica de frente para as quadras de tênis, que ficam trancadas durante a noite e estão sinistramente sossegadas no vazio, avermelhadas sobre os postes de luz. Nos degraus, algumas pessoas fumam e conversam. Ei, Marianne, diz Garrett. Ela ergue os olhos do cigarro no meio da frase. Está usando uma jaqueta cotelê por cima de um vestido e o cabelo está meio preso atrás. Sua mão, segurando o cigarro, parece longa e estérea sobre a luz. Ah, certo, diz Connell. Oi. No mesmo instante, inacreditavelmente, o rosto de Marianne rompe um sorriso gigantesco, exibindo os dentes tortos da frente. Ela está de batom. Todo mundo a observa agora. Ela estava falando, mas parou para encará-lo. Meu Deus, ela diz, Connell Waldron, você saiu diretamente da cova. Ele tosse e o pânico de parecer normal pergunta. Quando foi que você começou a fumar? Para Garrett e para os amigos, ela acrescenta. Estudamos juntos na escola, fixando o olhar em Connell de novo. Aparentando uma alegria radiante, ela diz. Bom, como você está? Ele dá de ombros e murmura. Tudo bem, tranquilo. Ela olha para ele como se seus olhos tivessem uma mensagem a passar. Quer tomar alguma coisa? Ela oferece. Ele mostra a garrafa que Garrett lhe deu. Vou te arrumar um copo, ela diz. Vem, entra. Ela sobe os degraus na direção dele. Por cima do ombro diz. Um segundinho. Desse comentário e do jeito como ela estava na escada, ele deduz que todas aquelas pessoas da festa são amigas dela. Ela tem vários amigos e está feliz. Então a porta da frente se fecha e eles estão no corredor a sós. Ele a segue até a cozinha, que está vazia e higienicamente sossegada. Superfícies azul petróleo que combinam entre si e utensílios etiquetados. A janela fechada reflete o interior iluminado, azul e branco. Ele não precisa de copo, mas ela pega um do armário e ele não reclama. Tirando a jaqueta, ela pergunta de onde ele conhece Garrett. Connell explica que fazem algumas matérias juntos. Ela pendura a jaqueta nas costas da cadeira. Está usando um vestido midi cinza, em que seu corpo parece estreito e delicado. Parece que todo mundo conhece ele, ela diz. Ele é extrovertido. Ele é uma daquelas celebridades da faculdade, diz Connell. Isso a faz rir, e é como se tudo estivesse bem entre os dois. Como se eles vivessem um universo ligeiramente diferente em que nada de ruim aconteceu, mas de repente Marianne tem um namorado descolado e Connell é a pessoa solitária e impopular. Ele adoraria ser, diz Marianne. Ele parece estar em um monte de comitê de coisas. Ela sorri e o fita com os olhos semicerrados. Seu batom é bem escuro, uma cor de vinho, e está com maquiagem nos olhos. Senti saudade de você, ela diz. A objetividade vinda tão cedo e de forma tão inesperada faz com que ele enrubeça. Ele começa a entornar a cerveja no copo para desviar a atenção. É, de você também, ele diz. Fiquei meio preocupado quando você largou a escola e tudo. Fiquei bem triste, sabe? Bom, nós não ficávamos muito juntos no horário das aulas. Não, obviamente. E você e a Rachel? Pergunta Marianne. Ainda estão juntos? Não, terminamos no verão. Em um tom de voz falso bastante para quase soar sincero, Marianne diz. Ah, que pena. Depois que Marianne largou a escola, em abril, Connell entrou em um período de desânimo. Professores conversaram com ele sobre isso. A orientadora pedagógica disse que Lorraine estava preocupada. O pessoal da escola provavelmente também falava disso. Ele não sabia. Não conseguia encontrar forças para agir normalmente. No almoço, se sentava no mesmo lugar de sempre. Mastigava tristes porções de comida, sem ouvir os amigos quando falavam. Às vezes nem percebia quando chamavam seu nome, e tinham que jogar algo nele ou lhe cutucar a cabeça para chamar sua atenção. Todo mundo devia saber que algo de errado havia com ele. Sentia uma vergonha debilitante do tipo de pessoa que havia se tornado.
e tinha saudades da forma como Mariane o fazia sentir, e saudades da companhia dela. Ligava para ela o tempo inteiro, mandava mensagem todos os dias, mas ela nunca respondia. Sua mãe disse que ele estava proibido de visitar a casa dela, embora ele não achasse que faria isso de qualquer forma. Durante um tempo, ele tentou superar, bebendo demais e tendo relações sexuais apreensivas desconcertantes com outras garotas. Em uma festa na casa de alguém em maio, dormiu com a irmã de Barry Kenny, Sheenie, que tinha 23 anos e era formada em fonoaudiologia. Depois se sentiu tão mal que vomitou e teve que dizer a Sheenie que estava bêbado, apesar de não estar. Não havia ninguém com quem conversar sobre a situação. Sentia uma solidão angustiante. Tinha sonhos recorrentes de estar com Mariane outra vez, abraçando-a tranquilamente, como fazia quando estavam cansados e conversando com aquela voz baixa. Então, se lembrava do que tinha acontecido e despertava-se sentindo tão deprimido que não conseguia mexer nem um único músculo do corpo. Uma noite, em junho, chegou em casa bêbado e perguntou a Lorraine se ela via Mariane muito no trabalho. Às vezes, disse Lorraine. Por quê? E ela está bem ou não está? Já te falei que eu acho que está abalada. Ela não responde a nenhuma das minhas mensagens nem nada do tipo, ele disse. Quando ligo para ela, se ela vê que sou eu, ela não atende. Porque você feriu os sentimentos dela. É, mas meio que é uma reação exagerada, não é? Lorraine deu de ombros e tornou a olhar para a TV. Você acha que é? Ela perguntou. Acho o quê? Acha que é uma reação exagerada o que ela está fazendo? Lorraine continuou olhando direto para a TV. Connell estava embriagado. Não se lembra do que ela assistia. Devagar ela disse, a Mariane é uma pessoa muito frágil, sabia? E você fez uma coisa bem aproveitadora e magoou a menina. Então talvez seja até bom que você esteja se sentindo mal por isso. Eu não falei que me sentia mal, ele disse. Ele e Rachel tinham começado a sair em julho. Todo mundo da escola sabia que ela gostava dele e ela parecia interpretar a ligação dos dois como uma conquista pessoal. Quanto à relação deles de fato, ela acontecia principalmente antes das festas, quando Rachel fazia maquiagem e reclamava dos amigos e Connell ficava sentado perto tomando umas latinhas. Às vezes ele olhava o celular enquanto ela falava e ela dizia, você não está nem me ouvindo. Ele detestava a forma como agia perto dela, porque ela tinha razão. Na verdade, ele não ouvia. Mas quando ouvia, não gostava de nada do que ela dizia. Ele só transou com Rachel 2 vezes, nenhuma delas foi boa, e quando ficavam deitados juntos na cama, ele sentia uma dor opressora no peito, na garganta, que dificultava sua respiração. Imaginara que, ficando com ela, se sentiria menos solitário, mas só conferiu à sua solidão um novo toque de teimosia, como se tivesse se plantado dentro dele e fosse impossível de matar. Por fim, a noite do baile chegou. Rachel usou um vestido extravagantemente caro, e Connell ficou parado diante do jardim enquanto a mãe dela tirava fotos dos dois. Rachel não parava de mencionar que ele iria para Trinity, e o pai dela lhe mostrou alguns clubes de golfe. Depois foram ao hotel jantar. Todo mundo se embebedou, e Lisa desmaiou antes da sobremesa. Por debaixo da mesa, Rob mostrou a Eric Connell fotos de Lisa nua no celular dele. Eric riu e tocou em partes do corpo de Lisa na tela com os dedos. Connell ficou olhando para o celular e disse baixinho. Meio errado mostrar isso para as pessoas, né? Com um suspiro alto, Rob bloqueou o celular e guardou de volta no bolso. Você tem sido uma bicha fresca com tudo ultimamente, ele disse. À meia-noite, desleixado por causa da bebida, mas hipocritamente enojado com a embriaguez de todo mundo ao seu redor, Connell saiu do salão e atravessou um corredor rumo ao Jardim dos Fumantes. Acendeu um cigarro e estava começando a arrancar alguma das folhas baixas da árvore próxima quando a porta deslizou e Eric saiu para se juntar a ele. Eric deu uma risada cúmplice ao vê-lo e então se sentou em um vaso de flores virado e também acendeu um cigarro. Uma pena que Mariane não tenha vindo no final das contas, Eric disse. Connell assentiu, detestando ouvir a menção ao nome dela e relutante em deleitá-lo com qualquer reação. O que é que estava acontecendo? Perguntou Eric. Connell encarou em silêncio. Um feixe de luz branca vinha da lâmpada sobre a porta e iluminava o rosto de Eric com uma palidez fantasmagórica. Como assim? Perguntou Connell. Com você e com ela. Connell mal reconheceu a própria voz quando disse. Não sei do que você está falando. Eric sorriu e seus dentes reluziram, úmidos sob a luz. Você acha que a gente não sabe que você estava trepando com ela? Ele perguntou. Claro que todo mundo sabe.
Connell parou e deu outro trago no cigarro. Esta provavelmente era a coisa mais horripilante que Eric poderia dizer, não porque terminasse com a sua vida, mas porque não terminava. Soube então que o segredo pelo qual havia sacrificado sua própria felicidade e a felicidade de outra pessoa foi banal desde o princípio, e inútil. Ele e Marianne poderiam ter passado pelos corredores das escolas de mão dada. E qual seria a consequência? Nenhuma. Na verdade, ninguém se importava. Justo, disse Connell. Quanto tempo durou? Sei lá, um tempo. E qual foi a história aí? Indagou Eric. Você entrou nisso só pela piada, né? Você me conhece. Ele apagou o cigarro e voltou para dentro para pegar o paletó. Depois disso, foi embora sem se despedir de ninguém, inclusive de Rachel, que terminou com ele pouco depois. E foi assim. As pessoas se mudaram, ele se mudou. A vida deles em Carrick, que tinham imbuído de tanto drama e importância, terminou desse jeito, sem conclusão e jamais seria retomada, jamais da mesma forma. Bem, ele diz a Marianne, eu não combinava muito com a Rachel, acho que não. Marianne sorri nesse momento, um sorrisinho evasivo. Ela murmura. O que foi? Eu provavelmente podia ter te avisado disso. Você devia ter me avisado, ele declara. Na verdade, você não estava respondendo as minhas mensagens na época. Bom, eu me senti meio que abandonada. Também me senti um pouco abandonado, sabia? Diz Connell. Você sumiu e eu nunca tive nada com a Rachel até muito tempo depois disso. Aliás, não que isso importasse agora nem nada, mas não tive. Marianne suspira e mexe a cabeça de um lado para o outro, hesitante. Essa não foi exatamente a razão por qual larguei a escola, diz. Certo, imagino que você tenha ficado melhor fora de lá. Foi mais uma coisa de gota d'água. Ele diz. Fiquei me perguntando se não tinha sido isso mesmo. Ela volta a sorrir, um sorriso torto, como se estivesse flertando. Sério? Ela diz. Vai ver, você é telepático. Eu pensava mesmo que conseguia ler sua mente de vez em quando, Connell diz. Na cama, você está querendo dizer. Ele dá um gole no copo, a cerveja está fria, mas o copo está em temperatura ambiente. Antes dessa noite, ele não sabia como Marianne reagiria caso um dia a encontrasse na faculdade, mas agora lhe parece inevitável. E é claro que seria assim. É claro que ela falaria de um jeito engraçadinho sobre a vida sexual deles, como se fosse uma piada fofa entre os dois e não uma coisa embaraçosa. E de certo modo, ele gosta disso. Gosta de saber como agir perto dela. Connell diz. E depois, mas vai ver que é normal. Não é. Ambos sorriem. Um sorriso meio reprimido de satisfação. Connell põe a garrafa vazia na bancada e olha para Marianne. Ela alisa o próprio vestido. Você está ótima, ele diz. Eu sei, é bem típico de mim. Entrei na faculdade e me tornei bonita. Ele cai na risada. Nem quer rir, mas tem algo nessa dinâmica estranha entre eles que o leva a isso. Típico de mim. É um jeito bem Marianne de falar. Meio que debochando de si e ao mesmo tempo acenando para o entendimento mútuo entre os dois. O entendimento de que ela é especial. Seu vestido é decotado na frente, mostrando suas clavículas pálidas como dois hífens brancos. Você sempre foi bonita, ele diz. Sei disso melhor do que ninguém. Sou um cara superficial. Você é muito bonita, é linda. Agora ela não ri. Faz uma expressão engraçada com o rosto e tira o cabelo da testa. Bom, ela diz. Fazia um tempo que eu não escutava essa. O Garrett não fala que você é linda? Será que ele está ocupado demais com, tipo, teatro amador ou coisa assim? Debates. E você está sendo muito cruel. Debates? Repete Connell. Nossa, não me diga que ele está envolvido nesse negócio nazista, está? Os lábios de Marianne se tornam uma linha fina. Connell não lê muito os jornaizinhos do campo, mas ainda assim ficou sabendo que o grupo de debates convidou o neonazista para dar uma palestra. Está em todas as redes sociais. Saiu até em uma matéria no Irish Times. Connell não comentou em nenhuma das discussões no Facebook, mas curtiu vários comentários pedindo que o convite fosse retirado. Provavelmente o ato político mais estridente que já realizou na vida. Bom, a gente não pensa igual em todas as coisas, ela diz. Connell ri, sentindo-se feliz por alguma razão ao vê-la sendo tão atipicamente fraca e inescrupulosa. Achei que eu tivesse errado por sair com Rachel Moran, ele declara. O seu namorado nega o holocausto. Ele só gosta de liberdade de expressão. Que bom. Graças a Deus existem os brancos moderados, conforme acredito que o Dr. King escreveu uma vez. Ela ri então com sinceridade.
Seus dentes pequenos aparecem de novo e ela levanta a mão para cobrir a boca. Ele engole um pouco mais da bebida e absorve sua expressão doce, na qual sentiu saudades, e lhe parece uma cena legal entre os dois, embora seja provável que mais tarde odeie tudo o que falou para ela. Está bem, ela diz. Nós dois fracassamos em termos de pureza ideológica. Connell pensa em dizer: espero que ele seja muito bom de cama, Marianne. Ela sem dúvida acharia graça. Por algum motivo, provavelmente timidez, ele não diz. Ela o fita de olhos entreabertos e diz: você anda saindo com alguém problemático no momento? Não, ele diz, nem mesmo alguém bom. Marianne dá um sorriso curioso. Está achando difícil conhecer gente nova? Ela pergunta. Ele dá de ombros e então faz que sim, vagamente. Meio diferente da nossa cidade, não é? Ele diz. Tenho amigas que poderia te apresentar. Ah, é? É, agora eu tenho, ela diz. Não sei se eu faria o tipo delas. Eles se olham, ela está um pouco ruborizada e o batom está um pouco borrado no lábio inferior. Seu olhar o inquieta como antigamente, como se olhar no espelho, ver algo que não guarda segredos de você. O que você quer dizer com isso? Ela diz. Sei lá. O que tem para não gostar em você? Ele sorri e olha dentro do copo. Se Neil visse Marianne, diria, nem precisa falar nada, você gosta dela. É verdade que ela faz o tipo de Connell. Talvez seja até o modelo originário do tipo elegante, cara de tédio, passando uma impressão total de autoconfiança. Connell sente-se atraído por ela, ele assume. Depois desses meses longe de casa, a vida parece muito maior e seus dramas pessoais menos relevantes. Ele não é mais a mesma pessoa ansiosa e reprimida que era na escola, quando a atração que sentia por ela lhe era aterrorizante, como um trem se aproximando, e Connell a atirou sob ele. Sabe que ela está agindo de um jeito engraçadinho e reticente por querer lhe mostrar que não guarda rancor. Ele poderia dizer, eu peço 1000 desculpas pelo que te fiz, Marianne. Ele sempre achou que caso voltasse a vê-la, seria isso que diria. De algum modo, ela não parece admitir tal possibilidade. Ou talvez ele esteja sendo covarde, ou as duas coisas. Não sei, ele diz. Boa pergunta, eu não sei.